Oi, gente, meu nome é Edgar. Essa é a saudação do Celebrando. Muito bom dia a todos, muita força de Deus para cada um de nós. Nós começamos esse mês de janeiro, nossa conversa, nosso tema, foi para a gente começar bem. Quem é que não quer começar o ano bem? Eu quero, você também quer começar o ano bem? Já no início de janeiro? E nós começamos a primeira mensagem falando sobre coragem. Quem estava aqui no primeiro domingo de janeiro ouviu que é necessário nós sermos fortes e corajosos. Porque o nosso Deus é conosco por onde quer que andarmos. A primeira mensagem foi de encorajamento. Enfrentar os desafios com coragem, na dependência de Deus. A segunda mensagem que nós ouvimos, que foi a semana passada, foi sobre amor. C de coragem, A de amor. Amor. O amor que brota, mesmo numa igreja em conflito, uma igreja carnal, uma igreja infantil, que foi a igreja de Corinto, foi naquela situação que o apóstolo Paulo trouxe uma flor, não é? Assim como uma flor nasce às vezes no meio do lodo, nasceu um belo poema do amor em 1 Coríntios, capítulo 13, que nos faz superar os conflitos, os desafios, as brigas, as intrigas, através de um amor que nós não temos. Nosso amor é deficiente, é fraco, mas o amor de Deus nos faz superar. Tudo crê, tudo supera, tudo suporta, que está lá 1 Coríntios 13. E hoje, nós vamos falar sobre duas letrinhas, uma palavrinha tão pequena, fé. Uma palavra pequenina, mas uma palavra poderosíssima, a fé. Vamos falar sobre isso agora. E aí está formando o acróstico, né? C de coragem, A de amor, o F de fé e o último E, café, né? Um bom começo do dia não começa com um bom café. Então, por isso que a gente está trazendo cada domingo um tema ligado a um bom começo. Esse tema é esse. Muito bem, meus irmãos. Mas antes de prosseguir, eu queria orar. 3 pessoas agora que realmente estão sofrendo muito esses dias. O João, fizemos o sepultamento da esposa dele essa semana passada, o João aqui que está no Face, compartilhando com a gente. A Risalva está aqui também? Risalva também. Temos orado pedindo conforto para a família, né? Faleceu o pai dela. E tem uma senhora chamada Maria Inês, que teve a perna amputada no hospital, esses dias agora. Quem é que pediu oração? Só para eu identificar aqui, né? Então vamos orar pela dona Maria Inês, que está no hospital. Vamos orar, irmãos? Senhor, elevamos nossos pensamentos, nossa mente agora, nossas mentes a Ti, para Te adorar. Obrigado porque já cantamos, já celebramos grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela semana que passou, pelo Teu cuidado, pelo suprimento das nossas necessidades. Pai, Tu sabes também a vida de cada um aqui, o que está pegando forte, alguém que esteja desempregado. Abre uma boa porta de trabalho, Senhor. Dê bom ânimo para esses queridos irmãos. Oramos também por quem está passando situação difícil na saúde, aguardando resultados, fazendo exames, sofrendo, cansado, talvez até frustrado. Nós pedimos uma graça especial do Senhor, que o Senhor opere maravilhas na vida de cada uma dessas pessoas hoje. Continue confortando, Pai, o João, dando graça dia após dia para ele, para a Risalva, para os irmãos deles, os filhos, para que o Teu conforto, a Tua paz seja muito maior, muito grande, muito presente em suas vidas nesses dias de lembranças e de saudades. Lembramos a dona Maria Inês também, que o Senhor esteja visitando-a no hospital, que ela recupere rápido. Ó Deus, envia para ela, Pai, um alívio, um preparo para ela se adaptar a essa fase da vida, sabendo que o Senhor é por ela, que o Senhor está cuidando dela. Pai, fala conosco também agora, Senhor. O Senhor tem algo para nos dizer, o Senhor sempre fala. Não o Edgar aqui, que é apenas um instrumento, que seja a Tua voz aos corações de cada um. Em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, dentro desse assunto fé,
Nós vamos falar sobre essa pergunta que está aqui no slide. A pergunta é essa aqui: qual é a fé que nos move? Qual é a fé que te mobiliza? Qual é a fé que te faz levantar e prosseguir e acreditar e esperar em Deus? Eu não vou falar de fé meramente religiosa. Sabe, aquela pessoa que fala assim: eu acredito em Deus. Eu acredito que tem uma força, um mundo sobrenatural. Eu já tive uma fé no anjo de guarda, já contei isso aqui tantas vezes, né? Minha avó me deu um anjinho de guarda e eu coloquei num preguinho na cabeceira da cama, e era aquela preocupação: se o anjinho caísse lá do lugarzinho que ele estava, aí ia ficar amaldiçoado. Eu tinha fé naquilo. Então tem vários tipos de fés, não é? Tem a fé que parece pensamento positivo, né? Eu vou acreditar. Eu vou acreditar. E repete comigo. Eu vou acreditar. O universo vai conspirar a meu... Tem um tipo de fé assim, a pessoa mentaliza, né? Acha que assim ela entra numa certa dimensão, que vai fazer tudo acontecer porque ela está mentalizando. Não é esse tipo de fé que eu estou falando. Não é essa fezinha, vou ganhar na loteria, vou fazer uma fezinha ali para ver se as coisas melhoram. Não estou falando desse tipo de fé. Nós vamos falar de uma fé bíblica. Uma fé que Deus nos dá. É dom de Deus, a começar da vida eterna. Nós não a ganhamos pelo nosso esforço, por praticarmos alguma religiosidade, por praticarmos os mandamentos. Efésios 2:8 fala assim: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se ache, para que ninguém estufe o peito e acredite que é por causa dela que ela consegue o favor de Deus. Não é assim. Eu quero falar daqui a pouco sobre uma fé que levou pessoas a ações, e essa fé marcou profundamente suas vidas. Deixa eu lembrar algumas verdades aqui antes da gente prosseguir. Deixa eu lembrar algumas verdades aqui. A vida eterna é obtida pela fé. Eu já acabei de falar o versículo: pela graça sois salvos por meio da fé. Nós somos justificados pela fé. Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. O que é ser justificado? É uma palavra de fórum. É uma palavra que os juízes e os advogados usam. Uma pessoa justificada, quer dizer, ela é culpada, alguém paga a fiança, aquela fiança justifica o culpado. Aí o culpado tem a posição de justo, por isso fala justificado. Ele é culpado, mas porque alguém pagou a fiança, a pessoa se torna justa. A mesma coisa aconteceu conosco. Éramos culpados, condenados a uma vida inteira sem Deus, eterna sem Deus. Jesus pagou a fiança. Ele pagou com prata, com ouro, com dinheiro? Não, ele pagou com a vida. Jesus pagou caro, para Deus nos dar a vida eterna. Então Deus nos torna justos. Não éramos, mas por causa da justiça de Cristo, por causa do pagamento de Jesus, Deus credita na nossa conta de devedores, Ele credita a justiça de Cristo. Nós vivíamos em débito, devedores. Ele pega o crédito de Jesus, que é perfeito, que é justo, e deposita na nossa conta de débito, devedor, e aí nós ficamos quites com Deus. Aí é justificado pela fé. Temos paz com Deus. Ok? Romanos 5:1 diz isso. Cristo habita em nossos corações pela fé, Efésios 3:17. E pela fé, nós nos aproximamos com liberdade e com confiança em Deus, Efésios 3:12.
Muito bem. Acontece que muitos de nós, que já depositamos a confiança em Jesus, já recebemos esse presente que é a fé, muitos de nós continuamos a viver como se nós não tivéssemos fé. Alguns de nós creem em Jesus, mas estaciona. Ah, já entreguei minha vida para Jesus, sabe como que é, né? Já vou para o céu. E vive de cultos, vive de igreja. Mas a Bíblia nos chama para uma fé que tem efeito. Não é uma fé que nos deixa parados. Não é uma fé que nos deixa confiantes na nossa própria capacidade, inteligência, planejamento. A fé a qual Deus nos convida a participar é uma fé que nós interagimos no mundo espiritual. É uma fé que é um estilo de vida. Por favor, Beto. Veja só, vamos, como se fosse uma aula de escola dominical, tá bom, gente? Faz de conta que a nossa aula agora é sobre fé. Então vamos lá. Para poder ficar mais claro, obrigado. Para ficar mais claro na nossa mente. Nós temos a fé que salva, crê no Senhor Jesus e será salvo. A fé que salva. Tem a fé que é um conjunto de verdades. Atos fala que agora os discípulos se entregaram à fé. Essa fé é um conjunto de verdades, um sistema da teologia que nós acreditamos. A inerrância das Escrituras, a volta de Jesus Cristo, o novo nascimento. Nós acreditamos que Jesus nos substituiu na cruz. É um conjunto de verdades que nós acreditamos. Judas falou sobre isso. Olha, eu ia escrever sobre outro assunto. Judas, se não me falha a memória, 3 ou 4. Eu ia escrever para vocês sobre outro assunto, mas por causa dos falsos mestres, eu vou escrever para você batalhar pela fé que foi dada aos santos. Judas está falando da fé que é o conjunto da verdade. Entendido? Que é a fé conteúdo. A fé que salva, a fé que é um conteúdo de verdades. Tem uma outra fé, que é o dom da fé. Romanos 12 fala que entre aqueles dons espirituais, tem gente que tem o dom da fé. Não entendi. Não é todo mundo que tem fé. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É para todos nós termos fé. Mas tem gente que recebe esse dom do Espírito Santo. E essa pessoa tem um nível de fé que quando você conversa com ela, é uma turbina. Você já conversou com alguém assim? Recentemente a gente teve a Mazinha aqui na nossa igreja, não é? Falando a luta, a doença, as idas e vindas, tratando do Isaac, o filho dela, todo frágilzinho, todo precisando de cuidados o tempo todo. Quando você conversa com aquela mulher, pessoas que já a visitaram, chegam para a gente assim e falam assim, gente, eu fui lá para poder dar uma força para a Mazinha, eu saí de lá tinindo. Não é? Você já sentiu isso? Com pessoas que têm esse dom da... Não, você fica calmo, eu vou orar e você vai ver. Deus vai te abençoar. Tem um dom da fé assim que é contagiante. Nos inspira esse tipo de pessoa. Eu falei agora 3 tipos de fé. A fé que salva, a fé que é um conjunto de verdades, o dom da fé, e agora de manhã eu quero falar especialmente sobre fé, estilo de vida. A essência, nós já entramos no nova vida com Cristo pela fé. Essa fé que é o estilo de vida do crente, porque o justo viverá pela fé. Isso é repetido do Antigo Testamento, no Novo. O próprio Abacuque, que é um profeta, um dos últimos aí do Antigo Testamento, uma nação, os caldeus iriam invadir Judá, e ele ficou atordoado. Nós somos um povo pequenino, Senhor. Vem
o império do mundo, vem um país do primeiro mundo, vai invadir nosso povo, e vai ser uma miséria isso aqui. Aí Deus fala para Abacuque, fica calmo, eu estou no controle. O justo viverá pela fé. A gente precisa lembrar disso quando o Brasil passa por crises, não é? Nós não fomos chamados para viver pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. Paulo vai retomar esse assunto em Romanos capítulo 1, 17. O justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38 vai falar assim, nós não somos como aquelas pessoas que retrocedem. Nós somos aqueles que avançam pela fé. Vamos lembrar disso. A fé nos sustenta. Inclusive a fé, ela é tão importante que é a chave para a eficiência das nossas orações. A fé é a chave, é uma delas, não é? Permanecer na palavra é outra. Mas a fé, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna recompensador, galardoador daqueles que o buscam. A gente precisa crer que Deus é bom. Nós não cantamos agora? Deus é bom. Deus é bom. Mas se Deus é bom, pastor, por que eu estou sofrendo? O sofrimento atinge todos nós. O sofrimento não anula a bondade de Deus. E às vezes, em certas situações, o sofrimento é bom. É bom, porque nós percebemos nosso limite. Se a gente não tem uma certa dose de sofrimento, nós começamos a nos achar muito importantes. Se a vida nossa for tudo muito bem, tudo muito bom, daqui a pouco a gente está falando, eu sou bom mesmo. Eu faço e eu aconteço. Tem alguém da minha família que um dia na minha casa, a gente estava lá numa refeição e falou assim, não, Edgar, porque o caso é o seguinte, eu tenho uma capacidade que você não... O que vem eu enfrento e faço, aconteço, até que a pessoa passou por uma provação tão grande. Quando eu passei um período de depressão muito profunda, teve um versículo em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, que fala assim, Deus te humilhou. Deus te fez andar nesse deserto, porque o deserto não tem água, deserto não tem planta, deserto não tem vida, é uma sequidão, é uma rotina. Você já passou por algum deserto assim? Você não vê milagres, e você está passando, Deus, quando isso vai acabar? E lá em Deuteronômio 8:2 fala, Deus te conduziu. Deus conduziu o povo pelo deserto, para te humilhar, para ver o que estava no seu coração. Se você temeria a Ele ou não. Porque quando as situações estão boas, para que fé? Só passar no cartão? Não é? Ah, eu tenho um convênio. Qualquer coisa, o convênio cobre. Ah, eu tenho dinheiro para comprar o remédio. E tem muita gente que acredita, até uma pessoa que falou para mim assim, qualquer problema de casamento é só ter dinheiro. Aí o dinheiro resolve. Agrada a esposa com dinheiro, que aí resolve, ou agrada o marido. Gente, isso é só conversa para boi dormir, como diz o nordestino, não é? Muito bem. Vamos ler Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Hebreus está antes de Apocalipse, bem depois de Romanos, Novo Testamento. Vamos compartilhar a Bíblia. Antes de Pedro. Hebreus.
Podemos ler Hebreus 11, de 1 a 12? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Vamos ler juntos os 6? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Continuando até o 12, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, ou sem virilidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Esse texto de Hebreus, capítulo 11, recentemente, se você tem aí na sua memória, eu trouxe uma mensagem aqui em dezembro sobre não perca Jesus de vista. Lembra? Hebreus, capítulo 13. Não perca Jesus de vista. Porque os hebreus estavam desanimados na fé, abatidos. Eles achavam que agora que abraçaram o cristianismo, não mais tinha aquela pompa, aqueles símbolos do Antigo Testamento, o templo, dentro do templo, aqueles objetos religiosos, toda aquela herança cultural, religiosa do Antigo Testamento, e tinha perseguição, e tinha fiscalização, e tinha espancamento, e tinha confisco de bem. Então, o autor de Hebreus está injetando na vida dos seus leitores um tônico, uma vitamina, whey protein, viu, Ulisses? Whey protein espiritual, que é uma vitamina, né, para quem faz exercícios físicos. E o propósito desse bloco aqui, nós bem poderíamos resumir assim: você foi chamado a viver pela fé e experimentar seus efeitos. Às vezes eu cobro de mim mesmo. Eu cobro de mim mesmo. Eu digo, você está vivendo pela fé ou você está vivendo no piloto automático?
Você já perguntou isso para você? Aí eu peço com frequência, Senhor, renova em mim o amor, a fé e a esperança. Porque essas 3 virtudes são elogiadas nas igrejas que Paulo escreveu. Todas elas tinham isso. Efésios, Filipenses, Colossenses. Todas elas ele começa na introdução, olha, somos muito gratos a Deus, porque entre vocês tem fé, tem amor e tem esperança coabitando, convivendo. Aliás, a título de detalhe, quando ele fala para os Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, ele diz assim, eu dou graças a Deus continuamente, porque eu vejo em vocês um trabalho resultado da fé. Na outra versão, uma fé operosa, uma fé operária, uma fé que trabalha. Você já pensou uma fé que age? Uma fé que não é preguiçosa? Uma fé que tem efeito? Então ele está elogiando os Tessalonicenses, eu dou graças a Deus, porque o trabalho de vocês resulta dessa fé. Eu dou graças a Deus por causa do esforço que vocês têm, que é motivado não por dinheiro, é por amor. Vocês têm um esforço que a motivação de vocês é o amor. E vocês têm uma perseverança, uma resistência, uma resiliência que vem por causa da esperança. Então eu dou graças a Deus. Meus irmãos, se nós tivermos aqui em nossa igreja uma fé que trabalha, uma motivação do amor e uma perseverança que vem por causa da esperança, a gente vai longe, tanto a igreja como nós. Talvez você até esteja um pouquinho desanimado, um pouquinho para trás, mas quando você faz parte de uma comunidade que te arrasta, aí você fala, eu estou dentro, eu não vou ficar longe desse povo não, senão eu vou, é igual o tição tirado do braseiro, né? Você tirou o tição do fogo, ele vai esfriando e se apagando. Você não pode ficar longe do povo de Deus, longe da Bíblia, longe da oração, senão você esfria. E não culpa os outros, não. Não dê uma de coitadinho. Ah, ninguém nem liga para mim, né? Estou tão fraco. Meus irmãos, tem muita gente que é fraca porque quer, porque não busca. Eu tive uma surpresa essa semana, porque às vezes você está lendo a Bíblia e está tudo preto e branco. Você está lendo a Bíblia e está tudo preto e branco. E aí você até lembra, e esse povo da igreja fica falando para a gente ler a Bíblia, e eu estou lendo e está tudo preto e branco, não estou vendo nada, está preto e branco, o que eu vou ler aqui? Então, eu estava lendo, quando chegou em Tiago, capítulo 4, aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de você. Limpe as mãos, você que tem a mente dividida. Limpe suas mãos e purifique seu coração. Ele ficará pertinho de você. O que significa esse limpe suas mãos? Eu nem consultei no comentário, mas aqui uma observação. Limpar a mão é coisas que você faz de fora de você. O que você faz que não agrada a Deus, que está sujando sua mão? O que você está se corrompendo? O que está pegando que você sabe que não devia, mas você continua com a mão suja? Com a mão suja. E mesmo você que fala, eu não estou traindo minha esposa, não estou andando em imoralidade, não estou mentindo. Eu estou bem na fita. Então, minha mão está limpa. Purifique seu coração. Não é só a mão. Purifique seu coração, porque você pode estar bem na fita, domingo você está bonitão, né? Todos nós estamos hoje perfumados, bem na fita, mas você tem que estar bem na fé, não é só na fita, não. Bem aqui dentro. De tratar do coração,
Às vezes você não está fazendo algo assim grotesco, né, que chama atenção, mas aqui no íntimo a gente abriga tanto sentimento ruim, nocivo, né? Jesus falou que do coração brotam os maus pensamentos, maus desejos, inveja, cobiça, ódio e toda sorte de coisa ruim. Meu irmão, olha aqui como para se aproximar de Deus, a gente tem que tratar do coração. E eu digo para nós que estamos fazendo o que fizemos o CR, para a gente tomar cuidado, porque não é porque Deus é misericordioso, que Deus vai me purificar, que eu vou chafurdar na lama do pecado. Deus é misericordioso, mas Ele me chama para buscar a santificação, para viver para Ele, não para minhas paixões. Nem sei porque eu vim parar aqui. A gente está falando de quê mesmo, gente? Vamos voltar aqui. Aqui em Hebreus capítulo 11, ele dá um conceito sobre a fé. O que é a fé? Aí a gente vai ler, nós já lemos, não é? Hebreus capítulo 11. Ele diz que a fé... É interessante que ele faz um apanhado aqui, gente, de todo o Antigo Testamento até o Novo. Ele começa já em Gênesis. A fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que nós não vemos. O que é fé? Não é apenas uma definição aqui, é uma descrição do que a fé faz por nós. O que a fé faz por nós? A fé torna o futuro real. A fé faz a visão virar fato. É uma convicção inabalável de que as bênçãos espirituais invisíveis no cristianismo são reais, são experimentais. Tem gente que pensa que a vida de fé é só para o futuro. É só lá no céu que vai estar tudo bem. Mas Deus nos chama, o justo viverá pela fé. Pai, mãe, se você passa um sufoco financeiro, olha a diferença de você falar, vamos entrar no cartão. Vamos pegar no cartão. Vamos pegar dinheiro emprestado do banco. Ora e fala, Deus, abre uma porta para mim, Senhor. E que os filhos vejam vocês dependendo de Deus, para eles aprenderem também a recorrer à fonte inesgotável de toda a boa dádiva. Porque se a gente tenta opções humanas sem levar Deus em conta, nós nos encrencamos muitas vezes, não é? Olha esse pensamento aqui. Fé, a confiança na fidelidade de Deus, é a convicção de que Deus diz a verdade e acontecerá o que Ele promete. Deus prometeu cuidar de nós. Ele não prometeu cuidar dos nossos caprichos. Ele não prometeu satisfazer nossos desejos, que muitas vezes fazem mal, como Tiago 4 fala assim. 4:1. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos próprios prazeres. Mas Deus tem promessas. A fé é baseada nas promessas de Deus, não dos meus devaneios, mas nas promessas de Deus. Sabe, 1 João, capítulo 5, ele diz assim, quem é nascido de Deus, vence o mundo. Quem é nascido de Deus, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha que promessa maravilhosa. Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, esse vence o mundo. E aqui ele diz dos veteranos na fé. 11, versículo 2. Pela fé entendemos que o universo da criação, né? O versículo 2, pois pela fé os antigos receberam bom testemunho. Tem tanto personagem no Antigo Testamento que recebeu bom testemunho, e ele chega a falar aqui no versículo 32, que mais eu direi? Eu não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Como é que pode tirar força da fraqueza? É a fé, é a intervenção de Deus.
tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Aqui é um aspecto positivo de superação, mas o evangelho ficaria incompleto se ele parasse por aqui. Aliás, no versículo 35, houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos. Agora, observe bem agora a partir do versículo 35 mesmo. Uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados. Ué, não estava tudo indo bem? Não estava tudo tão positivo? Expulsando exército, pondo em fuga, escaparam do fio da espada. E esses agora? E esses agora? Ele continua falando. Apedrejados, cerrados ao meio, olha, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Ué, os outros não escaparam do fio da espada? Agora esses são mortos ao fio da espada? Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. O mundo considerava essas pessoas como indignas, mas na verdade o mundo é que era indigno desses homens. Vagaram pelos desertos e prontos pelas cavernas e grutas. Essa fé que nos sustenta é a fé que nos faz passar por momentos bons, mas é a fé que nos dá alicerce para passar pelos momentos maus também. Maus também. Nós não podemos falar que em todas as situações o resultado vai ser como nós queremos. Então, faz parte da caminhada da fé você enfrentar momentos muito difíceis, mas esses homens aqui, pela fé, é um refrão, pela fé, pela fé, pela fé. O evangelho que prega que você só triunfa, está tudo bem quando você crê, que você só vai prosperar e tudo mais, isso já está obsoleto já, porque o verdadeiro evangelho nos prepara para o bom momento e para os maus momentos também, todos nós passamos, não tem ninguém, é uma ingenuidade a pessoa falar que não vai ter uma certa dose de sofrimento aqui na terra. E aqui nós vamos ver de maneira bem rápida o efeito da fé, demonstrada através de uma oferta excelente, que está aqui no versículo 4. Abel, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Alguém disse que não foi a excelência de Abel que Deus olhou a considerá-lo justo, mas a excelência do sacrifício. Aqui fala de ofertas no plural. Hoje a gente tem muito mais compreensão sobre isso, sobre oferta, contribuição. Abel não tinha quase revelação nenhuma sobre isso. Não existia igreja. Tem igreja aqui? Gênesis capítulo 4. Tinha missões aqui? Tinha. Mas ele, movido por amor, ele queria oferecer algo para Deus. E já o seu pai, Adão e Eva, já ensinaram para ele sobre ofertar. Que a primeira oferta foi Deus que fez, quando matou um animal e cobriu Adão com Eva, dando a entender que pelo derramamento de sangue é que ele nos perdoa. Os cobriu, né? Assim como o sangue de Cristo nos cobre, Deus já sacrificou um animal e vestiu de peles para que eles pudessem ser perdoados. Abel já entendeu. E o amor o fez agir. Esse é o segredo da verdadeira oferta. 2 Coríntios 8:5 vai falar que primeiro a gente se entrega para Deus. Depois a gente dá alguma coisa para Deus. Porque Deus não precisa. Porque Ele quer o nosso coração. Um irmão é elogiado, o outro não. Talvez o Caim, a atitude dele foi pegar a oferta dele lá, a plantação, a colheita, e falar: olha aqui, Deus, isso aqui é fruto do meu trabalho, toma aqui para o Senhor. Abel já falou: eu vou dar o melhor para Deus, ele merece o melhor. E fez motivado pelo amor. A sua fé te leva a essa prática? Sabe, às vezes eu acho que eu sou muito ingrato, porque tem anos que eu não gasto muito com remédio. Não é uma economia você não comprar remédio? Não
deveríamos ser gratos a Deus e demonstrar isso em oferta de gratidão? Eu já contei aqui, uma vez eu fiz uma viagem para Goiás com meus filhos pequenos e o carro estava meio inclinando de um lado assim. Lá eu fui na borracharia, tinha um calombo enorme num pneu. Um calombo assim, com bem... como é que fala? Já tinha estourado o pneu e estava como se fosse uma bolha. Uma pedrinha pequena estouraria aquilo. Imagina a 100 por hora, 90 por hora. Eu iria me arrebentar e meus filhos também. Falei, puxa vida, Deus me livrou de um gasto, né? O borracheiro mostrou para mim, troquei o pneu lá, comprei outro pneu. Eu falei, puxa vida, eu teria um prejuízo tão grande, vou dar uma oferta de gratidão a Deus. Às vezes, o amor, assim, Deus, eu quero demonstrar de uma maneira prática, né, meu amor, teu cuidado para comigo. Abel é esse tipo de pessoa. Fé demonstrada ao agradar a Deus. Enoque andou com Deus. Aqui fala no versículo 5, ele foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Às vezes Deus nos arrebata com a morte. Deus nos promove. Está pronto para ser promovido? Não. A gente não quer, né? Mas às vezes Deus nos promove pela morte. Nós cristãos não devemos ter medo da morte. Esse camarada, ele foi felizardo. Ele nem morreu. Deus já o levou. Ele agradou tanto ao Senhor que o Senhor falou, eu quero esse. Nem precisa passar pela morte. Um dia vai acontecer isso, de uma maneira maior, não é? O arrebatamento da igreja, ele vai levar todos os seus para o céu, sem passar pela morte. Ah, mas e a gente que for morrer não vai? Vai. Depois você vai ressuscitar o seu corpo. Mas a gente tem o desejo de ser essa última geração, não é? Quando Jesus voltar, de nem passar pela morte. Enoque era um homem que tinha um estilo de vida de agradar ao Senhor. Às vezes nós pensamos que o ateu, ele não acredita em Deus, ele é muito lógico, ele é muito racional, ele vive como se Deus não existisse. Tem muito cristão que vive como se Deus não existisse. Escuta o que eu estou falando. Tem muito cristão que vive como se Deus não existisse. É um ateu cristão. Parece uma contradição, não é? É um ateu, Deus não é relevante para ele. Ser cristão de domingo e não experimentar a fé durante a semana, que fé é essa que não tem efeito nenhum? Para você pensar. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. Bem-aventurados que não viram e creram, disse Jesus. Outra pessoa aqui. A fé demonstrada ao rejeitar os valores de um mundo sem Deus. Noé, versículo 11. A gente às vezes lembra de Noé só porque ele construiu a arca. Mas antes dele construir a arca, ele entrou num projeto. Qual foi o seu projeto, Noé? Movido por santo temor, construiu a arca para salvar sua família. Ele cuidou da sua família. Meu irmão, você que é homem, não tem nada melhor para você oferecer para a sua família do que a fé. Você é o líder da sua casa. Cuida da sua família, cuida da sua esposa, cuida dos seus filhos. Ah, pastor, mas eu preciso construir uma arca? Essa arca aqui para nós é simbólica. É arrastar nossa família. Vamos seguir Jesus Cristo. Vamos entrar nessa porta que ele disse, ele é a porta. Essa é a nossa arca da salvação. É estar conectado a Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o projeto da nossa vida, o maior projeto. Viver pela fé com nossos filhos. Como João falou, eu não tenho maior alegria do que saber que meus filhos andam na verdade. Tem pai que fica só, eu quero que meu filho se forme, que tenha uma boa carreira, que ganhe muito dinheiro. E esse é o projeto do pai. Não estou dizendo que você não deve ter esse projeto. Mas tem um projeto superior, que é andar com Deus. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. E Noé, aqui fala que ele condenou o mundo. Ele condenou o mundo. Você condena o mundo? Você diz não? Ou a nossa vida de cristão é de amizade colorida com o mundo? Eu amo o mundo, eu faço as mesmas coisas. Compro as mesmas mercadorias, vou dos mesmos programas, assisto os mesmos filmes.
namoro do mesmo jeito que o mundo namora, adultero do mesmo jeito que o mundo adultera, e sou crente gospel. Beleza? Beleza? Noé condenou o mundo, fala, o mundo faz isso? Não. Eu estou na porta estreita, a porta larga, espaçosa, leva as pessoas para a perdição. Eu entrei na porta estreita e nós não podemos alargar a porta estreita. Se nós, pastores, pregarmos aqui que a vida cristã é para satisfazer nossos caprichos e nossas necessidades, a gente está totalmente fora da Bíblia. A porta é estreita e nós não podemos alargá-la, porque a Bíblia falou que é assim. Entre no caminho estreito. E é para você repensar se você é crente, porque o crente não anda na prática do pecado. O crente não é dominado, ele peca, mas ele não é dominado pelo pecado. Ele não vive na prática controlado pelo pecado, controlado pela carne. Mas ainda que você tenha feito besteira, Deus é misericordioso e te chama, filho, eu tenho ciúme de você. Talvez alguns de nós aqui precisam pensar nisso, Deus tem ciúme de mim. E por último, ele demonstrou a fé através da obediência. Abraão, com evidência e disposição para servir a Deus em qualquer lugar. Abraão, pela fé, obedeceu. Nós somos chamados a obedecer pela fé. Às vezes, meus irmãos, como Abraão, a gente vai dando passos de fé. A gente nem entende tudo, não sabe o que está acontecendo, fica pedindo luz para Deus. Como Abraão, é uma aventura. E é gostoso viver em aventura, não é? Será que eu vou? Será que eu não vou? O Fábio mesmo falou, pastor, eu tenho uma decisão aí, será que eu vou? Será que eu não vou? E orando, né? Buscando direção de Deus. E vai fazendo o que você tem que fazer. Vai fazendo o que você tem que fazer, mas vai pedindo a Deus, vai perseverando. A vida de Abraão é uma vida... E é gostoso viver uma vida de adrenalina, não é? Ah, pastor, né? As coisas não são bem assim. Vai vencer um boleto aí, e aí? E aí? Mas, meus irmãos, a vida de fé é essa. Deus, eu peço socorro para o Senhor. Deus, você já viu milagre na sua vida? Já viu milagre? A gente pode pedir milagre para Deus? Podemos. Podemos. Se for para o reino dele, e Deus quer cuidar de você. Irmãos, vamos crer nesse Deus que nos surpreende? Vamos crer nesse Deus que nos tira da rotina? Eu já fui testado, essa música fala rompendo em fé. Rompendo em fé. Eu já contei para vocês aqui uma coisa que me marcou muito, 2 momentos, quando eu arranjei um emprego e quando eu saí do emprego. Eu precisava trabalhar num emprego perto do seminário, um emprego bom. Pedi para Deus um emprego bom, e eu estava no Banco de Tóquio, fiz os testes para entrar no banco. Difícil entrar lá, porque é só japonês, 5% brasileiro, fiz os testes. Aí fui lá no 7º andar daquele prédio na Paulista, o gerente de recursos humanos olha para mim e fala assim, com um charutão na mão e soprando fumaça no meu rosto, e fala para mim, o que tem a ver Banco de Tóquio com teologia? Então eu falar, olha, naquela hora, sabe o que eu pensei? Esse cara está aqui por causa de um protocolo, uma tarefa administrativa. Ele está me entrevistando porque faz parte do plano. Mas se Deus lhe der esse emprego, não vai ser ele que vai impedir. Aí na hora eu olhei para ele e falei assim, rapaz não, eu não, aí já ia ser queimado, né? Eu lembro que eu falei assim, olha, bom seria se todos os funcionários do Banco de Tóquio fizessem teologia. O senhor é incapaz de imaginar o benefício que isso traz. Quando a gente faz teologia, a gente aprende a ser humilde, a gente aprende a trabalhar em equipe, a gente aprende a ser honesto, não pegar nada de ninguém, a gente aprende a não ficar reclamando do trabalho. Seria tão bom se cada um aqui fizesse. Aí ele ficou calado, soprou mais uma vez na minha direção. 15 dias depois, eu estava lá trabalhando e me sustentou no meu curso. E para sair depois? O diretor do seminário, depois de quase 4 anos, eu estava sentado no banco da sala, o diretor senta do meu lado e fala assim, tem um estágio no Horto do IP, você pode passar 1 ano lá.
aprender com 3 pastores como que é ser pastor na prática. Você quer ir? Eu estava bem empregado, pensando em... eu queria só estudar a Bíblia, eu não queria ser pastor naquela época. Aí eu falei assim, eu saí do meu banco, do meu emprego, custou tanto sacrifício para eu conseguir. Aí eu falei para ele, vou orar. Aí depois de uns dias, eu pensando comigo mesmo, Edgar, vai na confiança do banco. Vai achando que é o banco que te sustenta. Vai achando que é esse mundo que te sustenta. Deus está te dando uma oportunidade. Se você não abraçar, você não sabe se você vai ter outra. Aí eu saí de lá para ganhar um salário mínimo e meio. Mas foi pela fé. Falei, Deus vai agir na minha vida. Não me arrependi. Estou aqui há 25 anos. Não faltou nada até hoje. Graças a Deus por essa igreja amorosa que tem cuidado de mim, da minha família, ao longo dos anos. Nunca atrasou o nosso salário. E Deus nos permitiu, né, ter nossa casa própria, cuidar dos filhos e tudo mais. Graças a Deus por isso, né? Então, Hebreus, meus irmãos, é pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. E isso, sabe, Crônicas de Nárnia? Eu gosto daqueles Crônicas de Nárnia porque os meninos estão ali, na vida real, daqui a pouco abre um armário e entra na ficção, não é? Só que a Bíblia não é ficção. Você está vivendo na real e ela nos convida a você entrar nessa fé. Você sair dessa vida natural e entrar nesse mundo, que não é de Nárnia, né? É esse mundo de Deus, esse mundo espiritual, onde Deus é favorável a nós, em qualquer situação.